Hello student, here teacher Mariana. I hope you well. Protect yourself, protect your family. Olá estudantes, here teacher Mariana, né? Sou aqui a professora Mariana. Eu espero que vocês estejam bem, né? Se protegendo a si próprio, a família, tá? So, I'd like to explaining about some points to writing, tá? In terms de writing, eu gostaria de explicar alguns pontos aí no que diz respeito à escrita, né? Para se escrever, principalmente no que diz respeito à cohesion, tá? Que seria coesão, certo? Então, nós iremos recuperar aí alguns conceitos da verbal voice que nós já estudamos, né? Então, nós vamos reforçar esses conceitos aí através de exemplos mais específicos, ok? Let's go there. Vamos lá. Are you ready? Você tá pronto? Então, no que diz respeito ao geral, né, de verbal voice, nós podemos dizer que elas informam, né, então as vozes verbais, elas informam a relação entre a coisa referida e os participantes daquilo que é relatado, né? Existem 3 formas aí, mas nós vamos nos ater na voz ativa e na voz passiva, tudo bem? Existe a voz reflexiva também, certo? Então, imagine the circle is a sentence, a phrasal. Então, imagine que esse círculo é uma frase, né? É uma oração nesse infográfico. E dentro da frase, nós temos o subject, o verbo e o object, tá? Então, nós temos o sujeito. Professora, mas subject não é assunto? Dependendo do contexto. Nesse caso aqui, ele vai ser o participante, ele vai ser o sujeito, né? O verbo e o objeto, ok? Então, o sujeito, ele pode ser agente ou ele pode ser o sujeito paciente, vai depender aí da construção frasal, mas aqui nós estamos, we are studying in terms de general rules, tá? Então, nós vemos as regras gerais aqui, tá? É mais o geralzão mesmo, tá? Desse aspecto da verbal voice. Então, o verbal voice, começando pela voz ativa, né? Tem in the action voice, activity voice, the subject and the verb relationship is the straightforward and the subject in the doer, né? Então, nós temos, então, o sujeito e o verbo, eles estão relacionados fortemente, né? Eles têm uma relação direta, tá bom? Então, na voz ativa, você tem a relação do sujeito e o verbo diretamente, tá? E o que seria o objeto, professora? O que seria o objeto? What would be object, né? O que seria aí esse objeto? Ele seria a parte dessa sentença que vai receber a ação do verbo, tá? Vamos ver na prática. Então, alguns exemplos. These people wear mask, certo? Então, o sujeito quem é? Que tá em destaque aí, né? Em azul, o que tá em vermelho, red, is the verb, in the yellow is object, né? Então, aquelas pessoas usam máscara. Family ate vegetarian meal sometimes. A família comeu refeição vegetariana às vezes. Refeição vegetariana. Tá? Então, nós temos um exemplo no presente, um exemplo no passado e the future tense. Brazilian learners will study to university exam. Então, veja, alunos brasileiros, né? Sujeito, vai relacionando as cores aí. O will study. Então, will não é aula sobre isso, mas o will sempre ele vai aqui
nos permitir entender que a frase está no futuro, tá? Will study, will work, will run, will drive, tá ok? Então, muito bem. Então, os alunos brasileiros vão estudarão para o exame na universidade, tá? Então, é a ordem direta, certo? Activity voice, sujeito, verbo e objeto. Termos gerais falando, né? Então, directive form, essa é a dica central, né? Então, o foco está no sujeito e está no verbo, a relação direta que existe entre eles. Aqui nós colocamos mais alguns, tá? Para vocês verem aí, ó, tá? O que tá em vermelho são os verbos, tá? Sujeito, verbo e o objeto, certo? And the passive voice, teacher. E a voz passiva? Então, nós temos aí, we have the same circle, but I difference. Então, nós temos aí o mesmo círculo, tá? Pensando que o círculo é a frase, tá? Vamos imaginar. E dentro dessa frase, como ela é composta? Ela é composta pelo o que há de diferente do anterior. Very nice, né? Exchange, houve uma mudança, né? Aí, então, o sujeito que iniciava a oração, ele tá no final, né? E o que nós temos aqui no início da frase é o objeto. Então, nós temos uma inversão aqui, né? Exchange, né? Uma troca entre o sujeito e o objeto, tá? Uma troca de position, de posições, tá? Mas vamos ver isso do ponto de vista mais conceitual, tá bom? Então veja, passive voice is the used when the action is the focus, not the subject. Então, ela é usada quando a ação está em foco. Então, a voz passiva é usada quando o que é interessante é a ação, certo? E não o sujeito. Is not important or know who does the action. Então, não é importante ou não é conhecido quem fez a ação, tá bom? In passive voice should be avoided when you want more clarity in writing. Então, a voz passiva deveria ser evitada quando você quer mais clareza na escrita, certo? Então, when you want more direct, emphatic, you use the active voice. Então, quando você quer ser mais direto, mais enfático, você usa a voz ativa, né? Quando você não tem tanta clareza, ela não é tão indicada, ela não é muito indicada. Você deveria evitar usar a voz passiva nessa situação, ok? However, tá? However, entretanto, in the same case, you need to use passive voice to express in the actions, not the actor. Então, veja, entretanto, em alguns casos, você precisa usar a voz, voz passiva para marcar a ação, né, destacar a ação, e não o ator, né, que é o que a gente falou aqui em cima. Also, passive voice can be considered more polite and the sound less aggressive and dramatic. Então, veja, também a voz passiva pode ser considerada um modo mais educado, né? More polite, mais polido, tá? Que soa menos agressivo ou dramático. Tudo bem? Let's go the practice. Vamos ver na prática, então. Let's go see the practice. Some example, the same example, tá? Então, nós temos aí os mesmos exemplos, só que agora sendo passive voice. Então, lá nós tínhamos these people wear mask. Aqui nós temos mask are worn by these people. Então, veja, máscaras são usadas por aquelas pessoas. Second sentence, segunda frase, vegetarian means was eaten by family. A refeição vegetariana foi comida pela família. Universe exam will studied by Brazilian learners.
O exame da universidade será estudado por brasileiros, tá? If necessary, folk. Pessoal, se for necessário, can stop it. Você pode parar, tá bom? And return. E pode retornar aí o vídeo, tá? Mas aqui simplesmente a gente inverteu, se vocês observarem, né? Esse VPP aqui embaixo vai nos dizer o quê? Do ponto de vista da structure, rule é regra, tá bom? A estrutura, como é que é formada, tá? Então, a passive voice, ela é formada pelo verbo to be, olha o verbo to be aqui, are, nessa primeira frase. Na segunda, was and will, verbo to be, mas o past participle, tá? O verbo no particípio passado, e a palavrinha by, que significa por ou pela, né? Aqui no caso pela família, por alunos, por aquelas pessoas, tudo bem? Então essa aqui é a estrutura básica da voz passiva, tudo bem, gente? Então, Activity 1. Então eu vou ler em inglês, não vou traduzir. It's not translated because written here, porque tá escrito aqui, tá bom? Vamos ler aqui letter A, a letra A. What was explained in this video class? Então, o que foi explicar? Tá escrito, né? Já tinha dito. Letter B. What is the focal of the activity voice? Letter C. What's the focus of the passive voice? And the last, e a última, letter D, in terms of the grammar, em termos de gramática, né, sintaxe. How is the formed the passive voice? Então, como é formado, né, como é formado a voz passiva? Complete. Aí aqui, to be, write in the gaps. Você vai escrever aqui nesses espaços, tudo bem? Como é formado. Right? I hope you like it. Espero que vocês tenham gostado, ok? Aqui está as nossas referências que utilizamos, tá? O material que nós utilizamos para poder fazer essa videoaula. As imagens são de um arquivo pessoal da Universidade Federal de Uberlândia, de 2018, 2008, ok? Então, bye bye. Have a nice day, have a nice night, good student.